Vamos então fechar aqui o nosso 29º exame, questão 4, um pouquinho longa aí. Vamos aqui fechando, vem dizendo aqui que Antônio está respondendo o processo pela prática de crime de constituição de milícia, tá? Aí no dia da audiência, as testemunhas de acusação não compareceram, é, determinando o magistrado por economia processual a oitiva das testemunhas de defesa, tá? Ocasião que foram ouvidas 3 testemunhas de defesa, dentre as quais Pablo, que prestou declaração falsa para auxiliar o colega Antônio, no processo. Aí o Ministério Público observou que as declarações eram falsas e no dia 9 de abril de 2019 oferece denúncia em face de Pablo, imputando-lhe a prática do crime de falso testemunho na forma majorada, ali previsto no artigo 342, por ali do Código Penal, tá bom? Aí seguindo aqui, foi marcada uma nova audiência de instrução e julgamento, que é a chamada AIJ, né? Às vezes o pessoal bota só AIJ. E na ocasião foram ouvidas as testemunhas de acusação, nesse caso já testemunha de acusação. E novamente Pablo, em seu pedido, prestou declaração confirmando que havia mentido na audiência anterior, mas que agora contava a verdade, que veio a prejudicar a própria defesa do réu, do Antônio. Com base nas declarações ali de Pablo, né, Antônio veio a ser condenado e Pablo, por sua vez, também, em seu processo pelo crime de falso testemunho, também veio a ser condenado, reconhecendo o magistrado atenuante prevista ali no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal, que ele procura, né, de forma espontânea, com vontade de eficiência, e logo após o crime, para poder evitar ou minorar a situação do crime ali e as suas consequências. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Aí vem aqui a letra A. A letra A, qual argumento de direito processual poderá ser apresentado por você para considerar a sentença condenatória do réu? Justifica. Observamos ali que houve um princípio lá do chamado cerceamento de defesa, ali previsto constitucionalmente falando, que violou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá? Isso provoca o quê? Um cerceamento de defesa, porque o artigo 400 do Código de Processo Penal diz ali a ordem que deve ser ouvida ao ofendido, a testemunha de acusação, testemunha de defesa, aí vem ali depois perícia, reconhecimento de coisa, por fim vem o acusado, vem o interrogado. E então, primeiro a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa. Isso é uma ordem lógica lá para poder o réu, utilizando o princípio da ampla defesa e do contraditório em relação ao que a acusação está falando, para poder se defender. Aqui, como logo na primeira audiência de instrução e julgamento não houve a oitiva das testemunhas de acusação, aí houve a testemunha de defesa e depois nessa testemunha de defesa houve aquela situação que o Pablo mente em juízo, aí por final vem acabar complicando a vida de Antônio. Houve um prejuízo processual para o réu, para Antônio, houve a chamada inversão de ordem, e ali, tendo inversão de ordem, pode entrar com pedido de nulidade, ali previsto no artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, para poder anular aquela audiência de instrução e julgamento a partir dali. Tranquilo? Então aqui houve o chamado cerceamento de defesa, na modalidade do princípio da ampla defesa do contraditório, que é constitucional falando, artigo 5º, inciso 54 da Constituição, acho que é isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui, que é muita coisa, muita coisa. Artigo 5º, inciso 55, desculpa, inciso 55, aos litigantes em processo judicial, administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. Tranquilo? Então houve aí esse prejuízo aí, tá bom? Então é essa informaçãozinha aqui. Dá uma olhada aqui no espelho de correção, houve inversão da ordem oitiva da testemunha, a testemunha de defesa não poderiam ser ouvidas antes da testemunha de acusação, tranquilo, e houve a violação, então, do processo legal, conforme está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Violou a ampla defesa, o contraditório, tudo previsto aqui. E lá nós podemos pedir ali
a questão da nulidade dessa audiência de instrução julgamento, lá previsto no 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Vamos lá aqui, letra B, rapidinho, tem muita coisa. Qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa técnica de Pablo? Aí já é no que tange a Pablo, no que tange lá a testemunha de defesa, e acabou ele mentindo no juízo, mas acabou que na próxima audiência de instrução, julgamento, ele falou que mentiu, ou seja, houve uma chamada retratação de Pablo, e prevê o próprio Código Penal, aqui, qual o argumento de direito material. Então aí nós temos para o Código Penal, que é o código que vai nos amparar, e aqui fala que no artigo 342, que fala de falso testemunho, no parágrafo 2º, vem dizendo aqui que o fato deixa de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, ou seja, o processo que está ocorrendo lá, que é do Antônio, naquele processo que ocorreu o ilícito, ele fizer o quê? O agente se retrata, ou declara a verdade, no caso foi o que aconteceu. Então ele fica isento de pena. Se ele é isento de pena, o fato deixa de ser punível, aliás. O fato deixa de ser punível. O fato deixa de ser punível. Nesse caso aqui, o juiz, então, ocorre a chamada extinção da punibilidade, previsto lá no artigo 107, inciso 6 do Código Penal, que lá fala sobre a retratação, tem um item lá, esse inciso 6 fala sobre a retratação, quando previsto em lei, e há uma previsão legal, conforme artigo 342, parágrafo 2º. Então, aqui no caso do Pablo, como ele se retratou ainda dentro do processo, que ele foi ali em curso onde ocorreu o ilícito dele, que foi o falso testemunho, aí sim ele pode o fato deixar de ser punível. Em consequência, extinta a punibilidade, conforme nós falamos no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Por isso está tudo amparado aqui no argumento de direito material. Tá? Aqui a Fundação Getúlio Vargas só colocou essa situação aí, que houve retratação tal, aí mesmo, e colocou realmente o artigo 342, parágrafo 2º do Código Penal. No entanto, nós podemos acrescentar aí que também ocorrerá por conta disso a extinção da punibilidade prevista no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. O que nós colocarmos que não for conflitante, não há nenhum problema. Tranquilo? Questão boa, não caiu em outros exames, só caiu questão de nulidade, cai bastante. Mas essa questão em torno aí de falso testemunho é a primeira vez que cai aí, tá bom? Então vamos seguir para frente, tem muita coisa aí, tem o 30º exame, vamos fechar, tem muita coisa que passou. Um abração a todos e a todas, fiquem com Deus.